Olá, meus amigos, Shalom Aleichem. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui com todos vocês no nosso canal da Sinagoga Havat Chesed e abordarmos um assunto tão relevante que é o judaísmo de Jesus. Primeiro que para você dizer que crê em Jesus, você precisa saber quem é Jesus, né? O que Jesus de fato ensinou, o que ele não ensinou, o que ele era a favor, o que ele era contra. Isso ajuda você a determinar a sua crença ou não em Jesus. O que você não pode dizer ou o que você não deve seguir são líderes que dizem Jesus fez quando de fato ele não fez. Jesus mudou quando de fato ele não mudou determinadas situações, determinadas crenças da sua fé original. Nessa série nós estamos fazendo aí vídeos sobre o judaísmo de Jesus. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre vários aspectos, sobre a relação de Jesus com os gentios, sobre Jesus e a alimentação kasher, será que Jesus seguia ou não seguia, como Jesus via determinados pensamentos rabínicos. Então, a gente trouxe um panorama geral e eu recomendo que, se você não assistiu aos vídeos anteriores, você possa tirar um tempo para acompanhar desde a primeira aula, apresentando o livro, o Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban, até a última aula aí. E a gente vai ter mais algumas aulas até concluirmos o estudo desse livro, muito bom por sinal, e eu quero recomendá-los, O livro O Judaísmo de Jesus, esse livro está em espanhol, de Mário Javier Saban, com muitos conceitos, uma visão mais realista acerca de quem foi Jesus e de como foram os ensinamentos desse grande rabino. Quero convidá-lo a dar um joinha, compartilhar esse vídeo aí com pessoas que queiram entender um pouco mais da fé de Jesus, E se você gostar desse vídeo, se você quiser entrar em contato conosco, na descrição do vídeo está o meu contato pessoal e você pode mandar suas mensagens que dentro do possível nós vamos responder, tá bom? Hoje, capítulo 15 do livro, abordando então a observância do Shabat, esse tema muito relevante. Será que Jesus cumpriu o sábado? Será que ele aboliu o sábado? Será que de fato ele ressuscitou no domingo e por isso a gente deve guardar o domingo? Será que tem alguma coisa referente ao domingo na Bíblia? Você já parou para pensar sobre isso? Qual era a crença de Jesus? Vamos então no capítulo 15 desse livro, página 389 já, a observância do sábado. Rabino José Albo, que viveu no ano 1360 até o ano 1444, no seu livro dos princípios, Sefer HaIkarim, dizia assim: ainda que nós aceitemos que os apóstolos, como eles reclamam, tiveram a autoridade para mudar alguns preceitos, quem deu ao Papa o poder de mudar o mandamento sabático que não pertence a esses preceitos? Então aqui, o Rabi José Albo já aponta que foi o Papa, foi o catolicismo quem mudou o sábado para o domingo. Ninguém pode abolir o mandamento sabático, que é de origem divina, e mais, tendo em conta que é um dos 10 mandamentos. Certamente é mandamento que tanto Jesus como todos os seus apóstolos observaram enquanto viveram. Então, quando você analisa a fé de Jesus, baseado no que está escrito, baseado na história, baseado na sua vivência judaica, fica mais difícil de você ser iludido, enganado por princípios. Então, vamos lá. E como sempre, a gente lê um trecho do livro e vamos analisando, esperando que isso traga um pouco mais de luz, um pouco mais de entendimento para você dentro da Torá e dentro do Novo Testamento também. Uma das instituições religiosas do judaísmo mais importantes é o descanso sabático ou o Shabat. Na época do Rabino Jesus, existiam grandes divergências entre o judaísmo farisaico, de tendência hilelita, seguidores de um grande rabino chamado Hillel, e o judaísmo farisaico de tendência chamaíta, de um outro grande rabino, cujo nome era Shammai. A escola do rabino Hillel, da qual Jesus provavelmente foi um seguidor, como veremos mais adiante, se confrontava
com a escola do rabino Shammai constantemente, porque essa última sustentava posições mais inflexíveis. Portanto, no mesmo seio do farisaísmo existiam diversos grupos judaicos que interpretavam a Torá e todas as suas instituições derivadas de acordo com a rigidez ou a flexibilidade de suas posições. O que temos, pois, no caso que vamos estudar é uma interpretação rabínica do descanso sabático por parte de Jesus. Então a gente vai ver alguns versículos, algumas frases ditas por Jesus ou por seus discípulos que denotam o tipo de interpretação acerca do Shabat que ele trazia aos seus discípulos. Mas não é, de nenhuma forma, uma substituição do Shabat para o domingo. O rabino Jesus, como bom judeu, jamais declarou que o sábado, como tal, ficava sem efeito. As interpretações do descanso sabático por parte da escola de Hillel, que aparece na tradição oral judaica, que é o Talmud, são exatamente iguais aos ditos do rabino Jesus, que aparecem nos textos do Novo Testamento. A similaridade, ou melhor dizendo, de uma forma mais taxante, mais taxativa, a cópia, vamos dizer assim, dos ensinamentos do rabino Hillel nos leva a pensar que Jesus, de fato, pode ter estudado com algum discípulo direto do rabino Hillel. Deve-se deixar constante que na época do rabino Jesus foi um período muito difícil para o judaísmo. Por quê? Pelo terreno político, ele já se havia perdido para o Império Romano, que dominava sobre Israel naquele período. E no campo religioso, nos encontramos com uma situação um tanto complexa. Os saduceus, que estavam mais próximos ao Império Romano, eram aqueles que dominavam o sacerdócio, mas existiam diferentes segmentos, diferentes linhas judaicas já nos dias de Jesus. As duas principais, como a gente já falou, dentro do farisaísmo, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel viveu entre os anos 110 e ano 10 antes da Era Comum, segundo alguns autores. E para outros autores, entre o ano 70 e o ano 20 antes da Era Comum. Portanto, Hillel viveu antes de Jesus, tal qual Shammai, que foi o outro mestre, que também viveu antes dos dias de Jesus. Alguns vão dizer que Shammai viveu entre os anos 65 e 15 antes de Jesus. Outros vão dizer que ele viveu entre o ano 50 e ano 20, antes dos dias da Era Comum ou antes do novo calendário, antes dos dias de Jesus. Os grandes fundadores da escola intelectual judaica já de fato tinham falecido. Os seus discípulos, então, foram os que tiveram a oportunidade de seguir os ensinamentos de Hillel e de Shammai. No entanto, eles não tinham um nível intelectual tal qual o dos grandes fundadores dessas escolas. À exceção de um cujo nome até consta no Novo Testamento, que é Gamaliel I. Gamaliel é o neto de Hillel. Quando você vai ver lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, reconhece num dos seus discursos que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era neto de Hillel. Normalmente é dito pelos rabinos, pela classe judaica, pelos estudiosos judaicos, que os discípulos de Hillel e os discípulos de Shammai, eles, apesar de terem estudado com grandes mestres, seus alunos geralmente debatiam para demonstrar uma certa superioridade intelectual. Segundo os elementos de análise que contamos nos dias atuais, o rabino Jesus de Nazaré tinha sustentado uma posição similar à daqueles grandes fundadores da escola, ou seja, Hillel e Shammai, entendendo o debate bíblico, não como um instrumento de superioridade intelectual, não para se achar melhor que os outros, mas como uma ferramenta de busca das melhores formas, dos melhores valores para o cumprimento da Torá. É claro que, quando se buscam os valores eternos da Torá,
nos encontramos com o fato de que o rabino, mesmo ele sustentando não querer engrandecer-se, ele torna-se grande, né? Apesar de não querer, ele se torna reconhecido pelo povo. Como eu já falei, né? Nos dias de Jesus, então, o judaísmo ele encontrava uma fase crítica, uma fase difícil. Não era uma fase muito fácil de cumprir a Torá nos dias de Jesus. Assim, a gente vê que, no caso do Rabino Jesus, a gente tem uma situação curiosa. Por quê? Porque os seus ensinamentos, por serem provenientes do mundo farisaico, provocavam uma reação entre os dirigentes saduceus do templo, que ficavam o questionando constantemente, né? Só depois do concílio de Yavne, no ano 80, que o hilelismo, a escola de Hillel, passou a obter vitórias importantes dentro da comunidade judaica em geral. Até ali dominava o ensinamento dos saduceus, o ensinamento de Shammai também, né, dentro do farisaísmo. Então, até o ano 80, mais ou menos, a escola de Hillel não era tão, vamos dizer assim, tão reconhecida. Hillel era um grande rabino, mas ele tinha conceitos, vamos dizer assim, mais brandos, mais leves da Torá, não o rigor da letra, como a escola de Shammai. Nos tempos do Rabino Jesus, o povo de Israel sofria uma verdadeira crise de liderança, e que o Rabino Jesus, ao arrastar tantos milhares de judeus, seguramente provocava a inveja de outros rabinos. Aí, toma uma parte aqui dentro do livro, né? Quando o autor Mário Javier Saban coloca que Jesus atraía milhares de discípulos, é claro e evidente que esses discípulos eram judeus, né? Então, Apocalipse vai falar de 144 mil judeus, que eram as primícias, que eles vieram nos primeiros anos ali da escola, vamos dizer assim, da escola judaica de Yeshua, né? Então, muitos judeus creram. Para as pessoas que interpretam erroneamente que os judeus rejeitaram Jesus, não tem como negar que pelo menos 144 mil, o que era muito naquela época de Jesus e os apóstolos, né, que os 144 mil se encerraram o seu selamento nos dias quando se converteu Cornélio, o primeiro gentil, que está lá em Atos capítulo 10. Então, muitos judeus se converteram não a um cristianismo, mas ao segmento judaico do rabino Yeshua ou Jesus, tá? Mas, enfim, como a aula de hoje visa trazer o tema do Shabat, Mário Javier Saban trouxe mais uma vez um resumo, né, de como era o segmento de Jesus, como era visto dentro dos segmentos farisaicos e judaicos em geral naqueles dias. Jesus era visto como apenas mais um rabino ou um grande rabino, né, que por arrematar milhares de seguidores dentro da fé judaica, é claro, tornou-se muito conhecido. Mas vamos então a alguns versículos, né, vai aparecer aí na tela para vocês, algumas citações a respeito do Shabat dentro do Tanar, dentro do chamado Antigo Testamento, tá? Então você está vendo aí, por exemplo, o texto de Gênesis, Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, nos diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esse texto, é claro, é muito relevante, por quê? Porque mostra que não foi o judaísmo quem determinou o Shabat, mas foi o próprio Deus, no ato da criação, que santificou o 7º dia. Foi o próprio Deus que tornou esse dia especial. Não foram judeus e nem tampouco o sábado foi santificado lá com Moisés nos 10 mandamentos. Mas desde a criação, Deus já havia estabelecido o sábado como um dia santificado, sagrado para os seus filhos. Um outro texto da Torá também, Êxodo capítulo 20, é claro, versículo 8º em diante, que é parte dos 10 mandamentos. Vamos ler. Lembra-te do dia do sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso também está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 ao 15. Também existe referência do Shabat no texto de Neemias, está aparecendo aí na tela, né? E Isaías capítulo 58 também fala da santidade do Shabat. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14, né? Que fala de nós, a cada semana a gente recita isso quando a gente vai fazer o Kiddush de Shabat, né? Se apartares do Shabat o teu pé, não prosseguindo nas tuas próprias empresas, mas fizer aquilo que é do agrado do Criador, então te deleitarás, né? E Isaías capítulo 66 também faz uma citação a respeito, que mostra que muitos textos bíblicos aí do Novo Testamento apontam para o Shabat, né? Jeremias capítulo 17, Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 20, enfim, todos esses textos mostram a santidade do Shabat, fazem referência à santidade do Shabat no Antigo Testamento. Estes textos, tanto da Torá como de vários dos profetas, constituem uma referência muito precisa sobre como, dentro do judaísmo, a instituição do Shabat foi e é fundamental. Na época do judaísmo do século I, antes da Era Comum, né, antes de Jesus, os diferentes grupos e as escolas farisaicas debatiam o alcance que o descanso do Shabat devia ter na realidade material do povo. O quanto o Shabat era importante, o que se podia fazer ou o que não se podia fazer no Shabat, né? Isso um pouco antes dos dias de Jesus, se a gente for ver, na escola de Hillel e Shammai, já havia grandes debates com relação ao Shabat. A escola de Hillel, por exemplo, propunha que quando a vida do homem estava em perigo, veja que interessante o quanto os ensinamentos de Yeshua se seguiam aos ensinamentos de Hillel. A escola de Hillel propunha que, quando a vida do homem estava em perigo, se devia curar o enfermo no Shabat. E mais, o marco daquelas interpretações judaicas apareceu um importante debate interjudaico. As duas escolas se enfrentaram com relação à superioridade da Brit Milá, a circuncisão, com relação ao Shabat. Será que se devia permitir ou não permitir a circuncisão no sábado, para respeitar ou não respeitar o descanso sabático? Ou pelo contrário, né? Será que a circuncisão era um pacto superior, um mandamento superior ao sábado? Na verdade, com o tempo, a gente vê que a evolução da lei oral dentro do Talmud, a interpretação de Hillel, o ancião, prevaleceu, né? Atualmente, o judaísmo aceita que se possa circuncidar um menino no dia de sábado. Quando a gente fala de circuncisão, né, é um mandamento, mas a circuncisão no Shabat, por exemplo, envolve o corte, né, o corte da pele do prepúcio e algumas coisas que não estão, vamos dizer assim, de acordo com as 39 melahot do Shabat. Mas então por que a circuncisão é permitida? Porque, de acordo com a escola de Hillel, curar alguém era permitido no Shabat. E nesse caso aqui, não apenas curar, né? Mas aproximar ou ingressar, fazer com que alguém ingressasse no pacto da circuncisão, no pacto de Deus com os filhos de Israel. Agora nós vamos ler um pouquinho mais do livro. Fala assim: o Rabino Jesus não foi um revolucionário, já que qualquer judeu que nasce dentro de uma cultura que lhe permite a liberdade de pensamento, como é o caso do judaísmo, não necessita ser revolucionário. A palavra revolucionário, com a qual muitos teólogos cristãos atuais definem a Jesus,
É um termo derivado das sociedades com uma mentalidade autoritária, mentalidade daqueles que estão presos, né? Eles não podem sequer pensar diferente. Yeshua, como bom rabino que era, tinha plena liberdade de pensar diferentes. E isso ajuda-nos a entender um pouco mais do contexto judaico, né? Um judeu nasce dentro de uma sociedade de pensadores que discutem tudo. E esse debate interno cria uma mentalidade de superação e progresso, um anseio de aperfeiçoar o conhecimento da Torá. Cada mestre judeu busca o verdadeiro sentido da Torá. Yeshua não era diferente desses conceitos. Yeshua não era diferente do conceito de que ele, como grande mestre, podia ter uma abordagem diferente dos demais dentro da Torá. Aí Mário Javier Saban nos diz que, como a grande maioria dos cristãos atuais provém de culturas autoritárias, lembre-se que a Europa recém havia iniciado a sua liberação, a libertação, no ano de 1789, onde durante séculos o debate intelectual se entendia como uma forma revolucionária de rebelião contra o poder do absolutismo. E se interpreta erroneamente que o debate entre o rabino Yeshua e o resto dos rabinos do judaísmo da época possuía as características próprias das sociedades gentias. Totalmente inverdade, Nada mais longe da realidade. O judaísmo, através do movimento farisaico, assentou as bases do debate intelectual para uma maior compreensão da Torá. Se buscava o sentido mais profundo do texto divino, e nessa tarefa os principais atores foram os rabinos que debatiam constantemente a melhor forma de interpretar a Torá. Isto é o que tentou fazer o rabino Jesus. A grande revolução farisaica produziu a aparição dentro do judaísmo de elementos livres que outorgaram uma potência interpretativa independente aos mestres. Se fala em muitos textos do cristianismo da liberdade de interpretação de Jesus, e se utiliza esse conceito de liberdade de interpretação para dizer que somente um Deus tinha essa liberdade. Nada mais falso do que isso. Todo rabino dentro do povo de Israel, no tempo de Yeshua, tinha a capacidade de ingressar no debate por qualquer questão que se encontrasse em jogo dentro de uma interpretação da Torá. Essa liberdade de pensamento no seio do judaísmo se conseguiu graças à revolução farisaica de tendência hilelita, que começou a trazer uma abordagem menos radical dentro da fé judaica. Grande parte dos debates entre os grupos farisaicos e Yeshua, que era fariseu, se realizaram no marco da necessidade de chegar ao núcleo central da Torá. Se dentro do judaísmo o debate era e é apaixonado, foi sempre para conhecer melhor a Torá. No século I, o judaísmo produziu uma série de ideias avançadas no campo da interpretação teológica que salvaram o judaísmo do seu possível aniquilamento e petrificação. Esta foi a revolução exegética do farisaísmo. Lembrando, é sempre bom ressaltar isso, que nos dias de Jesus, quem dominava sobre Israel era o Império Romano e quem exercia o sacerdócio dentro do templo eram os saduceus, mas os fariseus, tanto a classe de Hillel quanto a classe de Shammai, eles debatiam constantemente a Torá. E Yeshua, como bom fariseu, como bom discípulo da escola de Shammai, ele tinha o direito e abordava então a sua interpretação dentro da Torá. Bom, a gente já viu nesse bloco alguns versículos da Torá e do Tanakh, do Antigo Testamento, que mostram a importância do Shabat. Agora a gente vai tentar, no próximo bloco, falar um pouquinho de Jesus e o Shabat, para a gente entrar nesse assunto, tá bom? Continue conosco, a gente já volta.
pensamentos são o alicerce do serviço divino. O Sagrado Zohar ensina que se você tiver bons pensamentos, se tornará uma pessoa pura. Se deixar maus pensamentos afluírem à sua mente, a impureza virá junto a eles. Não afaste Deus de seus pensamentos, nem por um momento. Se pode ter pensamentos positivos, por que pensar sobre coisas negativas ou impróprias? Quando estiver dormindo, pense que está afundando e clame pelo auxílio divino. O homem solteiro ou um homem casado que estiver distante de sua esposa não deve conversar com mulheres para evitar pensamentos e atitudes pecaminosas. Guarda a tua língua e não discuta assuntos obscenos que possam causar pensamentos impróprios. As mulheres, por sua vez, devem vestir-se com modéstia para não provocarem pensamentos pecaminosos nos homens. Não devem carregar-se de joias. Retomando então a nossa aula sobre o judaísmo de Jesus, falando aqui dentro desse livro aqui, o Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban, quero aproveitar, para indicar, se você quiser adquirir, você pode encontrar no próprio site do Mário Saban e em alguns sites de livrarias aqui pelo Brasil, especialmente o estantevirtual.com.br, que traz aí vários sebos pelo Brasil afora, disponibilizando seus livros ali. Infelizmente, nós não fornecemos nenhum livro, nenhum material, mas sempre que possível buscamos aí os materiais para que vocês possam adquirir nos sites aí, sem que haja nenhum interesse da nossa parte, a não ser, claro, compartilhar o conhecimento. Convém ressaltar que esse livro ele está escrito em espanhol, portanto, se você tem dificuldades, não consegue ler em espanhol, vai ter, claro, dificuldades para ler esse livro. Tá? Retomando então, sobre o Shabat, convém ressaltar que no século II se havia criado o domingo. A diferença do sábado judaico se intentava forçar a interpretação de Jesus. Não no marco do debate interno do judaísmo, tampouco como uma interpretação nova de um rabino do século I, mas com o objetivo de fazer-nos crer que Jesus tinha plena consciência de estar criando o cristianismo, coisa que sabemos é impossível. Agora, vamos ver um pouco mais aí dentro daquilo que Jesus falou e dentro daquilo que consta no Talmud. Antes de analisar o pensamento judaico do rabino Yeshua de Nazaré, desejo citar duas fontes, uma delas do rabino Hillel, ancião do século, claro, menos um, do século anterior ao nascimento do Mashiach de Yeshua, que se encontra no Talmud e que dizem, no tratado de Yomá 8:5, diz assim, o sábado foi instituído para o homem e não o homem para o Shabat. Parece palavra de Jesus, Mas isso quem disse primeiro foi Hillel, no tratado de Yomá 8:5. E no Yomá 8:6, salvar uma vida tem primazia sobre a observância do Shabat, tem preferência. Os textos citados põem em relevo que, de acordo com a tradição farisaica de raiz hillelita, ficava muito claro que o judaísmo devia compreender o sábado em termos humanitários, pensando sempre no ser humano em primeiro lugar. A Torá, pois, deve encontrar-se a serviço da vida do homem.
porque esse foi o objetivo fundamental da entrega da Torá, que o homem viva e não morra por causa do cumprimento da lei. A Torá foi dada para a vida. É claro que isso aqui dá margens para diferentes interpretações e não é o caso aqui, tá? Mas aí você pode encontrar vários líderes que dizem: o sábado foi feito por causa do homem, então não vamos guardar, né? Porque o homem é mais importante. Não, na verdade, Deus deu o Shabat para que o homem pudesse nele descansar, para que o homem nesse dia pudesse ter um encontro com o Criador. O que Hillel e as demais classes farisaicas, ou Yeshua mesmo, discutiam era qual a aplicação das melachot, em que aspecto você pode flexibilizar, vamos dizer assim, tal cumprimento. Será que esse rigor excessivo, o sábado não está se tornando pesado demais, né? E as regras elas vão sofrendo adequações. Hoje a Lahá traz uma série de questões dentro das regras de Shabat que são discutidas atualmente, mas que obviamente não eram discutidas nos dias de Hillel. Por exemplo, muitos segmentos, né, tem o zelo com relação ao Shabat de sequer apertar um botão do elevador hoje. Nos dias de Hillel, nos dias de Yeshua, por razões óbvias, não se discutia dessa forma, né? Mas hoje, os hotéis em Israel, no Shabat, tem o elevador do Shabat, né? O elevador do Shabat, ele para em todos os andares justamente para que você não precise apertar nenhum botão. Será que apertar um botão vai fazer uma transgressão do Shabat? Será que é isso que Deus queria? Essa era a discussão. E isso que Hillel fala, o Shabat foi feito por causa do homem. E Yeshua, por razões óbvias, também falou da mesma forma, né? Como discípulo de Hillel. Vamos ler um texto que está ali na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, que traz um pouco da interpretação de Jesus a respeito do Shabat. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1, nos diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Yeshua lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a eles, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu a mão, e ela ficou sã como a outra. E retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. E como a gente deve interpretar essas palavras de Jesus aqui nesses versos? Mário Javier Saban nos recomenda que, dizendo que em numerosas ocasiões o Novo Testamento contém textos, ditos e pensamentos que não podemos compreender de maneira satisfatória sem referir-nos explicitamente à lei oral, ou à Lahá, ou dentro do Talmud, farisaico-rabínica, ou ao Antigo Testamento. Então, muito do que Jesus falou, você vai ver ou no Tanakh, na Torá, ou no
texto do Talmud. Como a gente leu Yomá 8:5, o sábado foi instituído por causa do homem e não o homem para o sábado. Jesus apenas replicou as palavras do sábio anterior, Hillel. Eu vou analisar com vocês duas passagens neotestamentárias em que Jesus se confrontava com as disposições da lei oral. Uma se refere à observância do sábado, o outro ao simbolismo da lavagem dos pés. A análise permitirá apreciar melhor a força e originalidade do Novo Testamento. Quando a gente lê os textos, dos 3 textos sinóticos, apenas Mateus oferece a versão completa do incidente e põe na boca de Jesus esta argumentação. Os textos sinóticos é Mateus 12, como eu li, Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28 e Lucas capítulo 6, do 1 ao 5. Mas apenas Mateus coloca essa argumentação. Tampouco tens lido que no dia de sábado os sacerdotes no templo quebrantaram o sábado sem ter culpa, Mateus capítulo 12, versículo 15. Esta argumentação revela um profundo conhecimento da antiga lei farisaica, mas corre o risco de ser mal interpretada, se não se estuda no seu contexto jurídico. Primeiro, a que prática do templo se referiu Jesus? Você sabe? Quando fala que os sacerdotes transgrediam o Shabat, podiam os sacerdotes violar o sábado e assim justificar aos discípulos? Que atitude ante a lei implica esta controvérsia? Que repercussão, se é que teve, pode ter esta controvérsia sobre a lei e o judaísmo? Bom, admitindo que Jesus fez referência à prática dos sacerdotes, esses não profanavam o sábado, porque ofereciam no templo os sacrifícios prescritos na lei, de acordo com Números capítulo 28, versículo 9 e 10. Invocar o trabalho dos sacerdotes no templo tem muito pouca força probatória, pois não existe analogia alguma entre o trabalho dos sacerdotes e o trabalho dos discípulos ao atravessar umas cercas, uma área de plantação. A analogia que Mateus, expert da lei, na sua aplicação invoca neste versículo se refere a outra coisa, a prática farisaica rigorosamente defendida de poder cortar no sábado as primeiras espigas para a oblação do Homer. Então, se você lê Levítico capítulo 23, quando fala da festa do Shabat, então, de acordo com a interpretação farisaica, de acordo com os judeus dos nossos dias, mesmo que esse dia caia no Shabat, era possível recolher a oferta do Homer da movimentação. Então, eles podiam colher a oferta no sábado. Se podia colher a oferta da oblação ao Eterno no Shabat, por que não se podia colher um fruto para comer naquele dia quando os discípulos de Yeshua estavam com fome? Essa era a questão. Então, a visão de Mateus se baseia na lei oral dos fariseus, que legitimava a prática do Homer no dia de sábado. Portanto, se justifica aos discípulos com a halahá dos próprios fariseus, e pelo mesmo se questiona isso, se recrimina aos discípulos, alegando que colher espiga é um fato de transgressão do Shabat. Os discípulos, então, tornam-se desculpáveis ou não culpados, uma vez que os discípulos fizeram o que normalmente, de acordo com a halahá, se pode ou se podia fazer, colher espigas no Shabat por causa da contagem do Homer. Aí, a gente vai de volta no texto aqui, de Mateus capítulo 12. Veja que interessante, Ora, versículo 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, e estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Como assim? O que Jesus fez? Jesus curou alguém no sábado. O que ele fez? Na verdade, Jesus curou o homem da mão ressecada, simplesmente falando.
e não fez nenhum trabalho, né? Então, trabalhar no Shabat, Jesus, ao curar aquele homem, ele falou, olha, você quer ser curado? Estende a mão. O homem estendeu a mão e a mão foi curada. Jesus nem sequer tocou no homem, ele não fez nenhum trabalho, vamos dizer assim, médico para curar o homem. Ele apenas falou, e ao que se sabe, falar não é proibido, né? Falar está permitido no Shabat. Jesus curou, pois, através da fala. Não se podia acusar de trabalhar neste caso. É certo que o Talmud conclui que nem só a salvação de uma vida humana anula as leis do Shabat, mas que basta a possibilidade, a dúvida de que haja perigo mortal iminente. Também Rabi Menashia, em Yomá 85b, estabeleceu uma regra razoável. Um homem pode profanar o Shabat para observar muitos outros, mas está absolutamente proibido curar uma enfermidade que não seja perigosa. Entretanto, eu estou de acordo com um professor Sanders que Jesus cura a mão do homem sem trabalhar, porque simplesmente fala, estende a tua mão. E ao estender a mão, então o homem ficou curado. O que foi então o que fez Yeshua? Simplesmente falou, mas não curou a mão através de nenhuma ação concreta. Sanders dizia que falar não está proibido no Shabat. A consequência de suas palavras foi a cura, mas Jesus não trabalhou para que aquele homem fosse curado. Portanto, não existe violação do Shabat neste caso, porque Jesus curou a mão sem trabalhar. Mas aí o texto de Yeshua fala, né? É lícito nos sábados fazer o bem. O que fez então o Rabino Jesus? Simplesmente interpreta que o Shabat é lícito fazer o bem. Tudo que o homem realizar como ato de bondade, atos que constituem a essência da Torá, que ajudam ao próximo, é digno de fazer no Shabat. De que fonte do judaísmo posso interpretar Yeshua que no dia de Shabat se deve fazer o bem? Da mesma Torá, quando diz, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vamos ler. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus propõe a vida e a morte. Então, quando está na nossa oportunidade, quando está na nossa mão fazer o bem, a vida, ajudar alguém a continuar vivo, ou a morte, a Torá nos diz, escolhe a vida. Esse texto pode ser interpretado de diferentes formas, mas sempre relacionando que a gente deve escolher pela vida. Isso não quer dizer que a gente seja a favor da pessoa trabalhar no Shabat para poder tirar o sustento de cada dia. Não é esse o sentido. Mas que quando alguém está doente e a gente tem que, eventualmente, fazer alguma ação para curar essa pessoa, a gente deve fazer, tá? O sábado deve ser um dia consagrado a fazer o bem ao próximo. Esta é a verdadeira interpretação de Hillel. Dizer que no sábado não se pode curar os enfermos, como planteavam os fariseus, chamaitas, no fundo constituía uma violação de uma lei superior, o amor ao próximo, e o amor ao próximo é a essência da Torá. Agora vamos ao livro de Marcos, onde encontramos outro episódio, no qual se repete a situação dos discípulos judeus do Rabino Jesus, colhendo espigas no sábado. Entretanto, neste texto aparece uma frase que podemos conectar diretamente com o tratado talmúdico de Yomá. O texto mencionado é o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 23 até o 28. Mas para ganhar tempo, a gente vai direto no versículo 27, que diz assim: E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso aqui é uma citação talmúdica, está conectado diretamente com o tratado de Yomá. Quando um judeu, nos dias atuais, critica Yeshua, ele está deixando de citar que Yeshua replicou as palavras do sábio Hillel.
Então, se você rejeita Jesus pelo fato de ele ter dito isso, né, que o sábado foi feito por causa do homem, você tem que igualmente criticar Hillel. E quem hoje ousa criticar o sábio Hillel? Difícil, né? Mas isso é importante para que, novamente, todos nós possamos entender. Não existe a interpretação de Jesus sem a Torá, sem o Talmud, sem os rabinos de sua época, sem o Tanar. Yeshua, ele não estabeleceu o domingo. Quando ele fala que o sábado foi feito por causa do homem, ele não estava falando para mudar para o domingo, mas estava falando que o sábado foi feito em benefício do homem. E essa é a essência, tanto de Hillel quanto de Yeshua. O que a gente pode desprender desse texto? O que a gente pode aprender? A conclusão é que Jesus foi um rabino que necessariamente estudou e se aprofundou na Torá. Em que lugar ele estudou exatamente, com que mestre, são temas que a gente não consegue discernir, não consegue esclarecer até os dias de hoje, né? Qual foi exatamente o mestre de Yeshua, a gente não consegue esclarecer. Mas que a citação dele deriva de uma citação de Hillel, que morreu no ano 10 antes da Era Comum, com certeza provém do ensinamento de Hillel. Por isso dizemos que Yeshua era um discípulo da escola rabínica de Hillel. Se Jesus citou tantos textos da Torá, como é possível sustentar que ele não interveio nas discussões que continham matérias halárricas? Jesus elaborou toda uma halahá do Shabat, muito valiosa para o judaísmo da época, inclusive muito boa para o judaísmo atual. Todo judeu hoje pode estudar a sua halahá, porque aponta ideias sobre a interpretação da Torá que são realmente muito interessantes. Então, essa é a visão de Mário Javier Saban acerca de Yeshua, que qualquer judeu hoje pode estudar tanto Hillel quanto também as palavras de Yeshua, porque as palavras de Yeshua trazem uma discussão genuinamente judaica acerca do Shabat e acerca das demais mitzvot. E uma questão surge disso aqui, né? Como é possível que toda a exegese cristã até hoje continue insistindo que Jesus buscava o reino de Deus e que restou importância à Torá? Podemos afirmar ou sustentar que um rabino que se tomava ao trabalho de discutir com outros rabinos a melhor interpretação da Torá não observava fielmente a Torá? Ou não entendia que a Torá era fundamental ou era o fundamento do reino? Lembre-se, né? Isaías fala que de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isso nos dias do Mashiach. Como podemos entender que a Torá foi abolida aos olhos de Jesus, né? Há aqueles intérpretes do cristianismo que em Jesus apontam o conceito do reino de Deus em contraposição à Torá. Podemos rebater com as próprias palavras de Jesus, quando ele diz ao escriba: não estás longe do reino de Deus. Isso está lá em Marcos capítulo 12, 28 ao 34, quando ele fala especificamente do Shema. Concluímos então que o texto de Marcos capítulo 2, né, é exatamente as palavras de Hillel. Estes dois textos, que são exatamente iguais, nos brindam a pauta de que todos os ensinamentos do rabino Yeshua provêm de discípulos próximos aos fariseus da escola de Hillel. É possível, entretanto, que alguns judeus essênios de Qumran se tenham aproximado ao movimento, que o próprio rabino Jesus tenha pertencido a algum agrupamento judaico dos essênios, com elementos farisaicos da linha de Hillel. Do que não há dúvida é que o rabino Hillel, ancião, um século antes do rabino Jesus de Nazaré aparecer, proclama que no Shabat era uma instituição que se encontrava a serviço do homem. Isso não tem como negar. Jesus, de acordo com as minhas investigações, teve que ser um homem com grande capacidade de memória, porque aplicava elementos do judaísmo dispersos em diferentes obras e elementos que também encontramos na tradição oral. Como podemos averiguar? Hoje,
se os primeiros seguidores judeus do Rabino Jesus observavam o descanso do sábado? Bom, pelo próprio texto do Novo Testamento, quase todas as prédicas do apóstolo Paulo se realizam dentro das comunidades judaicas no Shabat. Esta prova é uma garantia de que as origens do cristianismo no dia do domingo não existiam como tal dentre os apóstolos. E isso é produto, como já demonstramos nas obras anteriores, em vídeos anteriores, de um fenômeno oriundo no século II. Isso demonstra claramente que todas as interpretações do cristianismo posterior, com o objetivo de fazer dizer que Jesus era contra o sábado, é uma tergiversação manifesta que definitivamente conclui as investigações históricas e teológicas dentro deste livro. Se a gente for ler, por exemplo, em Atos capítulo 13, versículos 13 a 15, a gente vai ver que Paulo e seu companheiro chegaram a Perge de Panfilha e no sábado entraram nas sinagogas e se assentaram. Por quê? Porque era prática judaica, Se a gente for ler outros textos, aí Atos capítulo 13, 42, Atos capítulo 16, do 12 e 13, Aí, depois Atos capítulo 17, versículo 2, não tem como dizer que o apóstolo Paulo aboliu ou foi contra o Shabat, mas ele também defendia o Shabat e no Shabat procurava estar na sinagoga, como Yeshua fazia e como todos os judeus, como todos os discípulos de Jesus. Tá? E agora, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre a visão de Yeshua dentro do Shabat, esperando que você possa continuar conosco e você possa estar gostando do vídeo e compartilhar aí nas redes sociais para que mais pessoas possam entender que Jesus era o Senhor do sábado e o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do Shabat. Isso de forma alguma denota que o sábado foi abolido, mas que o sábado foi um presente de Deus para nós, que possamos nos aproximar dele. Continue conosco que a gente já volta. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Retomamos nesse terceiro bloco do nosso programa de hoje falando sobre o judaísmo de Jesus, um livro de Mário Javier Saban, e abordando um pouco mais sobre o mandamento do Shabat, como Jesus cumpria quando ele curava enfermos no Shabat. Será que ele estava transgredindo? A gente já viu aí os conceitos de Hillel e Yeshua muito similares, para não dizer iguais, quando falam ambos que o Shabat foi feito por causa do homem, não o homem por causa do Shabat. Mas isso não quer dizer que o sábado tenha sido abolido, nem tampouco quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa no Shabat. No contexto geral, estava falando de curar uma pessoa ou de alguma coisa que estavam relacionadas com o bem-estar do próximo. Por isso, muitas vezes eu reflito, quero refletir com vocês, quando a gente faz as transmissões no Shabat do serviço religioso, será que a gente está buscando transgredir uma mitzvah? Ou a gente está buscando enviar cura às pessoas? Será que a gente está buscando cumprir a mitzvah do Shabat, buscando o bem-estar do próximo, trazendo o próximo realmente para junto do Eterno, para junto da Torá? O que seriam das pessoas pelo Brasil afora se nós não transmitíssemos o serviço do Shabat? Pessoas em cidades isoladas, seja no Rio Grande do Sul, seja na Bahia, seja em Manaus, seja em Belém, seja em qualquer lugar, o que seriam dessas pessoas isoladas que não têm uma sinagoga para rezar e que não tem como rezar? Não tem quem os ensine no Shabat a Parashá da semana? Será que isso também não é
uma preocupação com o amor ao próximo? Vou deixar essa pergunta para você refletir, né? Vamos começar a leitura desse terceiro bloco com um comentário de um rabino chamado Elazar ben Azaria. Ele viveu mais ou menos no final do primeiro século, ali no ano 100, tá? Elazar ben Azaria disse: se a circuncisão, que não afeta mais do que um dos 248 membros do homem, prevalece sobre o Shabat, quanto mais todo o corpo há de prevalecer sobre o sábado. Mechiltá, sobre Êxodo 31, 13. O próprio rabino Elazar ben Azaria, com isso, está nos dizendo que no Shabat se pode curar um enfermo. Nesta posição se situa Yeshua como rabino, na mesma linha argumental de Elazar ben Azaria, o que nos leva diretamente à afirmação de que Jesus jamais violou o sábado, mas que o interpretou ao seu modo. É verdade que se pode alegar, um modo de interpretação por parte de Yeshua estava no limite da violação do Shabat, mas essa interpretação pertence aos setores mais rigorosos do judaísmo, discípulos de Shammai, né? Mas, no entanto, como se pode observar, não existe nenhuma diferença entre as posições de Elazar ben Azaria e Yeshua. Convém ressaltar Yeshua do ano 30, Elazar ben Azaria do ano 100, mas ambos posteriores aos ensinos de Hillel, que foi uma fonte anterior para os dois, tá? Agora quero convidá-los a ler um texto em João capítulo 5, quando fala da cura de um paralítico. João capítulo 5, a partir do versículo 1, você pode ler, nós vamos ler apenas alguns versículos. Versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Yeshua, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Yeshua: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Se você ler todo o contexto, você vai ver que a discussão não girava em torno do curar o homem, mas sobre o carregar o leito, sobre o carregar a sua própria cama. Então, aquele homem paralítico estava ali constantemente, né? E ele já estava doente há 38 anos. Veja, alguém está doente há 38 anos. E Yeshua vem no tanque de Betesda e cura essa pessoa. Era para os fariseus daqueles dias estarem celebrando alguém que foi curado depois de 38 anos enfermo. No entanto, a preocupação deles era o quê? Por que você está carregando a sua cama no dia de sábado? Porque de acordo com a Alahá não se pode carregar coisas no sábado. E aquele homem estava carregando. A preocupação, de novo, não era a cura, mas o carregar. Vamos ver o que os comentários nos dizem aqui dentro do livro de Mário Saban. Jesus curou no sábado? Jesus viola o sábado, por acaso? Ao curar no sábado, Jesus realizou um ato de bondade e, portanto, cumpre segundo a sua interpretação da Torá com a ajuda ao próximo durante o Shabat. Se dizemos que Jesus violava o sábado porque curava enfermos, então podemos afirmar que atualmente todo o judaísmo, até o mais extremo ortodoxo, viola o Shabat, porque todos seguem a mesma interpretação de Yeshua com relação ao sábado, a curar o enfermo. Chegará o dia em que a teologia cristã compreenderá que sem o estudo do Talmud e de toda a tradição oral do judaísmo, jamais se poderá entender de forma adequada o judaísmo de Jesus. Deste modo, todo cristão compreenderá realmente as palavras do apóstolo Paulo de Tarso em Romanos capítulo 2, quando ele diz:
porque é judeu quem o é em seu coração. É claro, você não pode interpretar um livro sem ler todos os capítulos. Você não pode decidir que o final da história foi bom se você não leu o começo e o meio da história. Aí a discussão com Yeshua continuou. E vamos imaginar então a dinâmica entre os grupos judaicos de debate e a Jesus, como bom judeu, no centro das discussões. Primeira pergunta: pode curar no Shabat? Claro que se pode, mas somente as enfermidades de maior gravidade e não as menores. Alguns grupos duros do farisaísmo diziam que não se podia curar ninguém. Os grupos farisaicos hilelitas manifestavam, nos mesmos termos que o judaísmo aceita hoje, que era possível curar, inclusive os enfermos menos graves. Quem estabelece que enfermidade é mais perigosa que outra? Nos dias atuais a gente tem grandes discussões a respeito disso, em que se volta todo o sistema de saúde para uma única enfermidade e todas as demais parece que deixaram de existir, como se só essa fosse grave. Qual enfermidade é uma enfermidade maior ou uma enfermidade menor? Se pode circuncidar no Shabat, alguns grupos diziam que não e outros que sim. Finalmente, todo o judaísmo, no seu conjunto, chegou à conclusão que se pode realizar a circuncisão no Shabat. Mas se pode curar, então, no Shabat? Não podemos dizer ao enfermo que leve a sua cama, como foi o caso de Yeshua dizendo? Talvez a cama fosse necessária para que o homem pudesse dormir. Talvez levar a cama, para alguns rabinos, não entrava dentro do conceito de trabalho. E se a cama era o seu único lugar? Quando Yeshua fala para o homem levar a sua cama, e muitas vezes acusado por conta de falar para o homem levar a cama, será que alguém pode refletir que talvez tudo que aquele homem tivesse fosse a sua própria cama? Lembra que no contexto dos versículos a gente vê que ele não tinha sequer uma pessoa que fosse por ele. Quando as águas se mexiam ali no tanque de Betesda, a primeira pessoa que se jogasse ali era curada. E aquele homem, 38 anos ali, não tinha nenhuma pessoa por ele. Tudo que ele tinha era a cama. Então, quando Yeshua fala, levanta e anda e leva a tua cama, era tudo que ele tinha. E se Yeshua falasse, levanta e anda e deixa a tua cama aí? Isso agradaria aos fariseus, mas aquele homem não teria onde se reclinar a cabeça, onde se deitar? Às vezes, falta para a gente entender melhor os conceitos. Falta para a gente, vamos dizer assim, dar o benefício da dúvida para Yeshua. Tanto os cristãos apontam para Jesus como alguém que aboliu a lei, porque ele fez isso, quanto os judeus apontam para Jesus como alguém que transgrediu a lei, porque ele fez isso. Mas será que ninguém é capaz de refletir que talvez aquele homem só tivesse uma cama? Essa é uma reflexão que todos nós podemos fazer no dia de hoje. E eu quero continuar lendo o livro de Mário Saban com você, abordando um pouco mais a respeito disso. Muitos rabinos questionaram a Yeshua. Se você for ler no capítulo 7, de João, nos diz assim, João capítulo 7, corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Yeshua, o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, os líderes se questionavam acerca da sabedoria de Yeshua. E quando Yeshua demonstrava esse grande conhecimento, isso acabava por surpreender pessoas. Mas na questão da cura, em que se baseava Jesus para curar no Shabat? Na explicação contida no texto de Amós, Amós capítulo 5, fala sobre amar o bem, já que se deve fazer o bem durante o dia de sábado. O problema que se apresenta aqui é o seguinte:
A pergunta dos judeus que debatiam com Yeshua é por que levar a cama? Levar a cama é trabalho e, em consequência, se poderia pensar que estava violando o Shabat. Entretanto, também podemos pensar que fazer a Brit Milá, a circuncisão, é violar o Shabat, porque implica num trabalho. Se a circuncisão se pode realizar no Shabat, por que não se poderia então curar no Shabat? O assunto central em João capítulo 5 já não é a cura no sábado, mas porque ele tomou a cama. Talvez a cama fosse o único bem que esse homem tinha e que servia para ele. O povo de Israel sabia que Deus descansou no Shabat. Entretanto, todos os sábados Deus continua trabalhando com o fim de lograr a conservação das pessoas. Jesus disse que ele trabalha contra as enfermidades dos homens no dia de Shabat, porque Deus também trabalha para a conservação da humanidade também no Shabat. Todavia, o judaísmo continua debatendo pequenos detalhes sobre o que um judeu pode ou não pode fazer durante o Shabat, o que demonstra que o debate da época de Yeshua continua aberto na atualidade e constitui um profundo debate judaico. Pois bem, jamais Jesus tinha pensado que a sua interpretação da instituição do Shabat terminaria justificando a aparição do dia do domingo. O que devemos deixar claro é que Jesus possuía muitas diferenças de interpretação em muitos aspectos da Torá com outros grupos do judaísmo, mas que, entretanto, não é por essa razão que ele tenha abandonado o judaísmo em algum momento, nem por essa razão dos debates que Jesus, de fato, tenha criado uma nova religião, o cristianismo. Na verdade, toda a fé de Yeshua é baseada na Torá e nos profetas e, por que não dizer, nos ensinamentos da lei oral que vieram antes dele. A busca, portanto, do Jesus histórico pelo cristianismo é um contrassenso, porque o Jesus histórico é, obviamente, um judeu. O Cristo da fé, para muitos cristólogos, neste ser é um ente abstrato desvinculado do Jesus real. Agora eu quero colocar para vocês um pouco mais dentro do livro dos Macabeus, com relação ao Shabat, como era visto e como há uma discrepância de aceitar isso, mas não aceitar aquilo. Aceitar que os Macabeus tenham feito isso, e a gente celebra a festa de Hanukkah em memória ao ato dos Macabeus até os dias de hoje, e não aceitar Yeshua. Macabeus, capítulo 1, livro de Macabeus, capítulo 2, nos diz assim: existia uma guerra, estava vivendo uma guerra, e acampando em frente deles, se dispuseram a atacá-los no dia de sábado, os inimigos de Israel. E acometidos no dia de sábado, morreram eles, suas mulheres, seus filhos, seu rebanho, até 1000 homens. Quando Matatias e seus amigos souberam, se condoeram grandemente, mas disseram: se todos fazemos como nossos irmãos têm feito, não combatendo contra os gentios por nossas vidas e nossas leis, pronto, logo eles vão nos exterminar da terra. E tomaram aquele dia esta resolução. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 2. Veja: todo homem, quem quer que seja, que no dia de Shabat vier a pelejar contra nós, será por nós combatido, e não nos deixaremos matar, todos nós, como os nossos irmãos em seus esconderijos. Matatias, a família dos Macabeus, convocou a todos os judeus a lutarem no dia de Shabat, a empunharem suas armas no dia de Shabat, para defenderem as suas vidas. E isso, mais uma vez eu falo, é celebrado até os dias de hoje na festa de Hanukkah, a festa das luzes que ocorre em dezembro. Seguindo então com o comentário de Mário Saban, nós vemos aqui: em especial com respeito aos homens, a atividade divina se fazia visível de 2 modos. Os homens nasciam e morriam no sábado,
como em todos os demais dias, posto que somente Deus pode dar a vida. E somente Deus podia fixar o destino dos mortos no seu juízo. Isso significa que Deus segue atuando no Shabat. Se Deus permite que os homens morram no Shabat, Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus, e Deus, então significa que Deus toma a vida dos homens no Shabat. Deus retém na sua mão 3 chaves que a ninguém confia: a chave da chuva, a chave do nascimento e a chave da ressurreição dos mortos. Os rabinos entendiam que Deus segue utilizando estas chaves, inclusive no Shabat. Para os judeus, o privilégio do sábado era peculiar de Deus e ninguém era igual a Deus. Êxodo 15:11, Isaías 46, Salmos 89. Ao reclamar para si o direito a trabalhar como trabalhaste o seu pai, Yeshua se arrogava de uma prerrogativa divina. O ponto da atuação de Jesus foi sempre o comportar-se e atuar-se conforme as equivalências que surgem da aplicação do texto de Levítico 19:2. Levítico 19:2 fala de sermos santos, como Deus é santo. Então, um atributo divino. Que uma parte da teologia cristã entenda que a atuação de Jesus é divina é uma questão exclusiva do cristianismo. A atuação de Jesus como judeu no marco do judaísmo implica que observava a Torá e, por consequência, seguiu de maneira firme as consequências que surgem da imitação dos atributos divinos. Se Deus é santo, os judeus devem ser santos. Se Deus é misericordioso, nós judeus também devemos ser misericordiosos. Se Deus trabalha no Shabat para fazer o bem, os judeus devem igualmente trabalhar no Shabat para fazer o bem. Jesus, como bom judeu, entendia que se devia trabalhar a favor do bem da pessoa no Shabat. Então, replicando novamente, ele não era a favor de trabalhar no Shabat, mas ele era a favor de fazer o bem no Shabat. E a gente deve buscar fazer o bem para as pessoas no Shabat. Se está na sua mão ajudar alguém caído, você vai deixar de fazê-lo só porque é Shabat? Ou você vai ajudar a pessoa justamente porque é Shabat? Porque no Shabat é dia de fazermos o bem. Estar na sinagoga é fazer o bem, rezar é fazer o bem, mas estender a mão ao próximo também é fazer o bem. É diferente de você querer trabalhar para conseguir o sustento, aí você não está fazendo o bem para o próximo. Não, eu estou fazendo o bem para a empresa. Não, a empresa não está necessitada, não está doente, não está morrendo. Isso é um outro conceito, aí você já está usando da misericórdia de Deus para transgredir um mandamento da Torá. E não era isso que Yeshua queria, não era isso que Yeshua nos fazia ver como seus bons discípulos. Tem se manipulado desde as interpretações do cristianismo, fazendo-nos crer que Jesus destruiu o judaísmo e que todo o judaísmo era legalista e cerimonial. Nada mais falso que isso. E a falsidade se encontra na base da análise. Se Jesus foi judeu e chegou às conclusões éticas a que chegou, é justamente graças ao seu judaísmo. Eu devo admitir que os mesmos grupos farisaicos que debatiam com Yeshua também debatiam entre si. E em nenhum caso podemos compreender que esses debates como se fosse um enfrentamento entre um violador do judaísmo e criador do cristianismo, Jesus, e o resto do judaísmo em bloco. Não, de forma alguma. O cristianismo tem tido a necessidade histórica de proclamar que Jesus foi um transgressor, quando na realidade Jesus foi um fiel observante da Torá, com uma interpretação própria, é claro, mas um fiel observante da Torá. Não devemos entrar na falsa dicotomia de compreender Jesus como o fundador do cristianismo, frente ao judaísmo legalista. Nem Jesus foi o fundador do cristianismo, como se imagina hoje, nem o judaísmo na sua totalidade, como se diz falsamente, era legalista. Não. O que ninguém pode explicar dentro do cristianismo é como o mandamento do descanso do Shabat foi abandonado em favor do domingo. Não tem como explicar. Tem-se escrito centenas de obras sobre o tema, mas a pergunta segue pendente. Quem anulou o mandamento central da Torá?
Posso concluir, pois, que Jesus, como rabino, interpretou à sua maneira o sábado, mas jamais o anulou. Jesus interpretou o judaísmo, mas não criou o cristianismo. Bom, eu espero que mais essa aula possa trazer para você um pouco mais de compreensão acerca do Shabat e acerca da visão judaica de Yeshua. Yeshua, sim, estava fundamentado nos conceitos de Hillel e de outros grandes rabinos que o antecederam, mas também estava fundamentado nas palavras dos profetas, como Amós, como Miqueias, como Jeremias, como Isaías, nas palavras do rei Davi, nas palavras da Torá de Moshe. Esse era o fundamento de Yeshua, um profundo conhecedor da lei judaica. E justamente por causa desse conhecimento ele se tornava apto a debater com as várias classes, as várias faces do judaísmo de sua época. Mas esse debate sempre tinha os olhos voltados para a vontade de Deus. O Talmud disse que toda discussão que é feita com os olhos voltados para o céu chegam a um bom termo, mas toda discussão que é feita com os olhos voltados para o homem não alcançam êxito. As discussões de Yeshua tinham como propósito aproximar as pessoas da Torá, aproximar as pessoas da vontade de Deus. E essa deve ser a discussão para todos nós. Eu quero te convidar a uma nova interpretação, a ler as palavras do Novo Testamento sob a ótica judaica, porque Jesus definitivamente era um judeu. A palavra no Novo Testamento nos fala muitas vezes acerca disso. Fala que a salvação vem dos judeus. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 11, fala a respeito daquele que é enxertado na oliveira, que é Israel. Dizer que a lei foi abolida, que Jesus era contra a lei, que Jesus fundou o cristianismo, é uma falsidade. E essa falsidade tem levado milhares de pessoas, milhões de pessoas, a crer no engano. Não creia nas minhas palavras, não creia nas palavras desse ou daquele líder. Creia nas palavras da Torá, creia nas palavras da Bíblia. E o próprio Novo Testamento nos recomenda a sermos como os bereanos, que examinavam cada dia nas Escrituras para ver se as coisas de fato eram daquele jeito. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e ver se de fato as coisas são como te dizem ser. Assista às aulas anteriores, por exemplo, a aula do Shema, quando a maioria das pessoas pergunta qual é o principal dos mandamentos. Todos dizem amar a Deus, mas não foi isso que Yeshua falou. Yeshua disse, quando perguntado qual é o principal dos mandamentos, está lá em Marcos capítulo 12, ele fala, o principal dos mandamentos é: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Por quê? Porque ele era um profundo conhecedor da lei judaica. E já nos seus dias se sabia e se declarava claramente que o principal dos mandamentos, e até hoje se declara que o principal dos mandamentos é o Shema Israel. Creia, sim, em Jesus, mas creia no Jesus que está na Bíblia, não no Jesus fantasioso, não no Jesus inventado por segmentos religiosos, mas creia no Jesus que era conhecedor das letras. Creia no Jesus que seguia os conceitos judaicos. E aí sim você vai encontrar a verdade. E como diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade nos liberte. Meu convite para você hoje é que você possa continuar assistindo os vídeos do nosso canal, continuar assistindo os vídeos anteriores, se você não teve acesso, acerca do judaísmo de Jesus, e continuar no estudo constante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho rumo à vontade do Eterno, luz para o nosso caminho, e que a palavra de Deus possa continuar a ser luz para todos nós. Se estiver ao nosso alcance te ajudar, esteja à vontade para entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp aparece aí na descrição do vídeo, aparece aí na transmissão, se você quiser anotar. Se você quiser contribuir, por favor, esteja à vontade para contribuir com o trabalho da Sinagoga Havat Hesed,
porque contribuir também é tomar parte no trabalho, é reconhecer a importância do trabalho que tem sido desenvolvido na nossa sinagoga e reconhecer que através desse trabalho a verdade tem chegado até você. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez eu digo, dê um joinha, compartilhe aí nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o verdadeiro judaísmo de Jesus. Um grande abraço, shalom, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Aba, que é Hesed? Hesed significa bondade, significa que é uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade, que faz bem para os outros. Ah, então é por isso que a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed? Ah, e a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed porque nós amamos fazer o bem. Ahavat Hesed significa amar a bondade, amar ser bom para as pessoas. Não é legal isso? Que legal! Então vamos praticar a bondade. Venha para a sinagoga Ahavat Hesed, porque aqui nós amamos fazer o bem. Bondade é uma coisa boa, né? Vamos praticar Ahavat Hesed.